Sétimo ano, continuemos agora na unidade 4, ciclos biogeoquímicos e o meio ambiente. Então, nesta unidade, nós veremos uma pequena parte de poluição. Simplificadamente, nós falaremos de poluição, sendo que poluição é um assunto que merece uma aula específica. Então, nós falaremos brevemente sobre a poluição do meio ambiente. Comecemos os ciclos biogeoquímicos pelo ciclo da água. Vocês sabem qual é a importância da água para os seres vivos e para o meio ambiente no geral? Então, a água, ela é a substância da vida. Teoricamente, foi na água que a vida no planeta Terra surgiu. A água ela permite reações químicas, as reações metabólicas, como por exemplo a da própria digestão, do transporte de nutrientes pelo sangue. A água ela lubrifica as nossas articulações. A água ela controla a temperatura do nosso corpo através da transpiração e através da distribuição do calor do organismo para as extremidades do corpo, do centro do corpo para as extremidades. A água também é habitat para muitos seres vivos. A água, ela tem inúmeras importâncias e aí também compõe a maior parte do nosso planeta. Já estudamos que 97% da água do nosso planeta é salgada, se encontra nos oceanos. Os 3% que sobram estão divididos em 2% nas geleiras e 1% de água líquida acessível pelo ser humano. Porém, esse 1% está dividido entre os aquíferos, os lençóis freáticos, os rios poluídos e os ambientes de água teoricamente potável. Então, o que sobra para a água de consumo é menos de 1%. Como nós estudamos os ciclos biogeoquímicos? Anotem que, para entendermos os ciclos biogeoquímicos, nós devemos partir da seguinte pergunta: como que este elemento químico vai para o ambiente, do ser vivo para o ambiente, e como este elemento químico volta do ambiente para o ser vivo? O que é um ciclo biogeoquímico? É o fluxo deste elemento químico, pode ser a água, o carbono ou o nitrogênio. É o fluxo desse elemento químico através do bio, então através dos seres vivos, e através do gel, ou seja, do meio ambiente, do solo e do ar. Então, o nome serve para facilitar. É o fluxo dos elementos químicos através dos seres vivos e do meio ambiente. Então, para a gente entender como que estuda um ciclo biogeoquímico, anotem essas perguntas. Como que a substância vai do ser vivo para o ambiente e como que essa substância volta do ambiente para o ser vivo. Vamos então começar com o ciclo da água. O ciclo da água ele está intimamente ligado às mudanças de estado físico que a água sofre. Então, ela sofre evaporação, condensação, solidificação e liquefação. Então, o ciclo da água está intimamente ligado a essas mudanças. Então, quais são os processos que colocam água na forma de vapor ou colocam água no ambiente, do ser vivo para o ambiente? A respiração, a transpiração, a excreção realizada pelos animais, a evotranspiração realizada pelas plantas e a evaporação dos ambientes aquáticos. Esses são os processos que mandam água para o ambiente, na forma ou líquido ou na forma de vapor.
Então, quando esta água na forma de vapor sobe para a atmosfera, lá este vapor encontra camadas de ar mais frias, e aí ele sofre uma mudança de estado físico, a condensação. A condensação pode acontecer transformando o vapor de água em água líquida, liquefazendo então, ou também solidificando, uma vez que precipitação, que é o nome científico para a chuva, pode ocorrer tanto na forma líquida, em gotas, como na forma sólida, granizo ou neve. Então, lá nas nuvens, essa água ela pode condensar e aí ela pode também se liquefazer ou se solidificar. E aí ocorre a precipitação quando essa nuvem já está muito carregada. Esta água que precipitou, ela vai infiltrar no solo, formando os lençóis freáticos, que futuramente vão se transformar em um rio ou um lago, ou já pode cair direto em um ambiente aquático. E aí esta água vai servir de novo para os vegetais e para os animais. Então, como que a água foi para o ambiente? Como que a água voltou para os seres vivos? Respondendo essas perguntas, a gente consegue estudar bem um ciclo biogeoquímico. Então anotem e a partir disso a gente vai estudar os outros. O próximo ciclo biogeoquímico é o do carbono, o do dióxido ou o monóxido de carbono. Então o carbono é um elemento também muito importante para a vida. O carbono é o átomo base para a formação das moléculas orgânicas. Então, proteína, carboidrato, lipídio e vitamina são moléculas grandes e todas essas moléculas têm 2 ou mais átomos de carbono em sua composição. Então, o carbono é de vital importância para a formação das moléculas orgânicas. Como que o carbono vai para o ambiente? Então, quais são os processos que emitem carbono na forma de gás? Respiração, decomposição, fermentação e a combustão. Quando se trata de combustíveis fósseis, o principal gás eliminado para a atmosfera é o monóxido de carbono, que é um gás inodoro, incolor e tóxico. Ele pode levar um ser vivo à morte se inalado em grandes quantidades. E quando esses outros processos biológicos, é o dióxido de carbono, o CO2. Na atmosfera, esse dióxido de carbono, ele é um gás do efeito estufa. Ele segura calor na camada de ar mais perto do solo, a troposfera. Como que este carbono vai ser sequestrado da atmosfera? Através da fotossíntese. Então, as plantas e as algas, os fitoplânctons, consomem esse dióxido de carbono e transformam eles em carboidratos. E aí os animais se alimentam desses carboidratos, transformando esses carboidratos novamente em dióxido de carbono pela respiração celular, ou pela fermentação, ou pela decomposição. Então, como que o dióxido de carbono vai para o ambiente? Como que o dióxido de carbono volta para os seres vivos? Volta através da fotossíntese que o transforma em carboidrato. E aí os seres vivos se alimentam desses carboidratos.